E a gente vai analisar agora alguns fatos internacionais da semana com um convidado especial que por muitos anos foi colunista aqui da Rádio Brasil Atual. Estou falando do Flávio Aguiar, jornalista, escritor, professor aposentado da USP e analista internacional que fala diretamente de Córdoba, Espanha. Eu querendo gastar meu alemão aqui, você não está em Berlim hoje, vou ter que te dar buenos dias hoje. Hoje, então, buenos dias para todos aí do jornal, da TVT, espectadores. Eu estou duplamente vacinado, Estados Unidos, pela primeira vez meses, eu estou fora. Ixi, agora eu estou vendo que está picotando, Flávio, a tua fala. Chega alguma coisa, percebi que acho que você já foi vacinado, mas não entendi muito bem. Vamos ver se agora melhora. Fala um pouquinho, você está falando de Córdoba, na Espanha. Estou falando de Córdoba, na Espanha, pela primeira vez em muitos meses, Berlim. E devido à possibilidade da vacina já, e também eu tive teste de Tá picotando. Quando é assim, eu até peço um retorno aqui dos nossos queridos internautas para saber se eles estão ouvindo direitinho, se está picotando, porque às vezes só picota para mim, mas não picota para o pessoal. Então, eles me ajudam aqui a ter aqui um feedback, né? Se realmente o Flávio está sendo ouvido de forma correta ou se está picotando. Espero aqui que as pessoas se manifestem, porque para mim eu tô ouvindo exatamente, eu estou ouvindo picotado, né? Mas vamos aguardar aqui, vamos ver aqui também com os nossos técnicos, com a nossa produção, se está chegando bem. Vou perguntar até para a Débora. Débora, você está conseguindo ouvir bem aí o Flávio Aguiar? Oi, Marilu. Está picotando? Hoje não, realmente está picotando. Eu estou, na verdade, agora com reverb, mas está picotando o Flávio. Então a gente faz o seguinte, vamos aqui dar um tempinho, acho que não sei se a gente reconecta o Flávio, viu, Flávio? Vamos ver se a gente reconecta, se eu fico aqui um pouco esperando, enquanto isso bato um papo aqui com os internautas. Isso, Vamos ver. Marilu, você pode fazer isso? Eu quero saber que os nossos ouvintes e espectadores estão falando a respeito do que a gente apresentou até agora. Sim, Flávio, vamos fazer o seguinte: a gente já volta com você. Enquanto isso, eu vou dando aqui um alô para o pessoal que já está participando aqui pelo YouTube, tanto o YouTube da Rádio Brasil Atual, como também da TVT. Olha aqui, a Leda Martins está me dizendo está picotando, o Divaldo Reis, será que ele está no Wi-Fi? Incrível, né? O pessoal fica preocupado mesmo em tentar resolver o problema, mas é natural, né? Internet, pandemia, é isso que realmente acontece. Bom, vamos lá. O Jonas Bonomo está falando que minha voz está ok. O que está picotando mesmo, pelo que eu estou sentindo, é o do Flávio Aguiar. A Beatriz Pereira também está me dando esse retorno, o Divaldo Reis também. E vou pular aqui para o outro YouTube, para o pessoal não ficar com ciúme, né? Vamos lá. A Bernadette Oliveira diz que está ruinzinho, sim. O Luiz Malaco, é isso aí, ele deve estar com os dois aparelhos ligados, pois é, vamos ver se ele, de repente, pode até estar, né, no Skype, com o aparelho ligado no Skype, no celular e no computador, mas acho que não. Vamos lá, realmente, o André também está falando que não está legal, enfim, é isso aí, o pessoal começa a falar aqui algumas brincadeiras, mas eu estou esperta aqui, eu estou esperta, vamos lá, não vou cair nas brincadeiras, não. Olha só, o José Rangel também, aqui, a Salete Freitas, o John Wender, olha só, enfim, o Jairo Dutra. A gente vai dando um alô, né? Até para quem, né, pensa diferente, não é isso, gente? O Kleber Bragança também.
E olha só, o Luiz Menezes parece que entende muito aí do negócio, hein? Dando aqui vários toques aqui para o pessoal da técnica, muito bom. Mas é isso, a gente vai dando também um bom dia para quem acordou bem cedo, dizendo que o Luiz Menezes, né, por exemplo, ele falou que em Cotia o sinal da 98,9 está muito bom, aqui é sempre melhor. E vamos informar, né, vamos nos informar todas as manhãs. E a Elisa Riesco está falando do Dória, né, absurda a volta das aulas presenciais, sem que os professores e profissionais da educação estejam imunizados e os números de mortes e transmissão do vírus só aumentam. Exatamente, Elisa. Agora vamos ver se a gente já está aqui com o Flávio Aguiar, vou dar um pulinho. Ah, já está, né, Flávio? Já voltou. Estou aqui. Vamos lá, então. Agora, primeira perguntinha já para você. É um prazer recebê-lo. Não preciso nem dizer, né, da minha alegria de estar contigo, depois de tantos anos sendo nosso colunista, nosso parceiraço aqui na Rádio Brasil Atual. E eu já vou te colocar a primeira pergunta aqui, Flávio. Mas antes, falando em relação à sua vacinação, você já está vacinado? Desculpe a minha indelicadeza. Você disse que já está vacinado, tranquilo, é isso? 2 vezes. 2 vezes já recebeu a segunda dose, que maravilha, tá ótimo então. Bom, então vamos lá, Flávio, direto aqui ao assunto. Vamos começar pelas eleições no Peru. O candidato de esquerda, o Pedro Castilho, obteve 50,12% dos votos e a candidata da direita, a Keiko Fujimori, 49,87%, mas há pedidos de anulação de votos. Castilho fez um apelo às autoridades para que respeitem a vontade popular, e a Fujimori acredita que as contestações que apresentou devem acabar favorecendo a própria candidatura. Como é que você vê todo esse resultado dando aí a vitória para o Pedro Castilho, mas essa questão também do número de votos, essas contestações, Flávio? Então, foi uma diferença muito pequena para um universo de quase 20 milhões de eleitores, 18, 19, a diferença foi de menos de 50 mil votos. Agora, pelo que eu tenho lido, essas contestações, vai ser muito difícil que elas progridam. Existe, assim, um parecer quase unânime de que não houve nenhum tipo de fraude, inclusive por observadores internacionais, e existe até um grande pedido de autoridades do Peru para que se respeite o resultado das urnas. Os problemas vão ser de outra natureza, eu penso. Além da vitória por uma diferença muito pequena, a frente diretamente de Pedro Castilho tem muito pouco voto no parlamento, por conta própria. Eles têm 37 cadeiras num conjunto de 130, alguma coisa mais ou menos assim. De modo que a governabilidade vai depender das alianças que eles puderem fazer e da capacidade de resistência às pressões contra Castilho, que certamente virão, não apenas da candidata Fujimori e do que ela representa diretamente, mas também de outras forças da direita peruana. Esse é um dos problemas que vão estar no ar. O país está vivendo uma divisão muito grande, porque a classe média, a elite financeira concentrada sobretudo na região metropolitana de Lima, não votou no Castilho. Quem votou no Castilho foi, digamos assim, o Peru profundo. Foram o Peru rural, né, as classes mais pobres, concentradas sobretudo nas áreas rurais. Daí veio essa pequena diferença, além de que a Fujimori ganhou por grande margem os votos no exterior, que não eram poucos, né, da população que está dispersa pelo mundo do Peru. Uma outra dificuldade que eu vejo é que Castilho tem uma personalidade política muito contraditória. De um lado, ele é um líder esquerdista, próximo ou filiado ao Partido Comunista, os remanescentes no Peru,
Por outro lado, ele, em outras áreas, como direitos LGBT, etc., ele é conhecido tradicionalmente por ter posições muito conservadoras. É verdade que esses movimentos votaram nele contra a Keiko Fujimori, mas vai depender desse apoio que ele vai precisar, vai depender do seu comportamento até agora, daqui para frente. Ele tem algumas demonstrações, dizendo que vai passar a defender os direitos para todos e todas. Ah, ele buscou, de fato, uma aproximação com representantes de grupos de direitos humanos em todas essas frentes, né? Particularmente na questão do LGBTI, como se diz, mas assim, a ficha pregressa dele, digamos, não o favorece nesse sentido. Vai depender realmente dele se aproximar mais, não é? Muito mais do que atualmente, desses grupos que defendem a universalidade dos direitos humanos. E sem isso, ele provavelmente vai. É possível que ele venha a sucumbir diante das pressões nacionais e internacionais dos movimentos de direita, que não serão poucas essas pressões. Então, agora vamos falar aqui do encontro, né, do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, com o Vladimir Putin, da Rússia. Eles se encontraram nessa semana. Os dois consideraram aí as conversas construtivas e entre os temas abordados estava o New START, novo tratado de redução de armas estratégicas, que foi assinado em 2010, que limita aí o número de ogivas nucleares estratégicas, né, Flávio? Mísseis, bombardeiros, que as duas potências podem usar. Outro tema, direitos humanos novamente presente nessa conversa, né? Como é que você viu esse encontro, Flávio? Olha, primeiro, eu queria ressaltar de Biden, que não foi só para encontrar Vladimir Putin, né? Ela começou mal. Começou mal com um fato antes da sua chegada, porque foi denunciado por uma rádio dinamarquesa que a National Security Agency, em cooperação com o serviço secreto, o serviço de inteligência da Dinamarca, espionou durante uns 2, 3 anos, né, líderes europeus, como Emmanuel Macron, presidente da França, Angela Merkel, chanceler alemã, o presidente alemão Walter Steinmeier, Per Steinbrück, que é um líder do movimento social-democrata aqui na Alemanha, além de outras personalidades. Por que a Dinamarca? Porque a Dinamarca é um hub, como se diz, de cabos que conduzem as mensagens da internet, da telefonia, etc. Né? Ela tem ligações ali com os demais países nórdicos, Suécia, Noruega, com o Reino Unido, com a Alemanha e com a Holanda. E a partir daí, claro, existem outras conexões. Então, é um lugar estratégico, por assim dizer. Mas isso provocou uma rápida crise, porque, curiosamente, o assunto morreu na mídia aqui. Ele veio à tona e saiu do ar com a chegada de Biden, né? Mas pegou muito mal essa história, ainda mais que o Biden, isso aconteceu no período que o Biden era vice-presidente, e não está claro o que ele sabia, se não sabia, né? O fato, por exemplo, é que na Dinamarca houve uma investigação feita pelo governo dinamarquês que levou, no ano passado, à queda da cúpula do serviço secreto dinamarquês, o que prova que eles agiam à revelia das autoridades superiores do governo da Dinamarca, né? E isso provocou, já é a segunda vez que isso acontece em poucos anos, isso provocou uma marola, assim, afinal, qual é a autonomia desses serviços secretos, desses serviços de inteligência, né? A quem eles servem, a que as informações que eles obtêm servem nesse sentido. Mas, passada essa tempestade, a visita do Biden trouxe, focalizou 3 pontos. Primeiro, o encontro do G7, na Cornualha, na Inglaterra. Segundo, o encontro com a OTAN, com as autoridades da OTAN, a Organização Militar, Organização do Tratado do Atlântico Norte. Aqui. E terceiro, o encontro com Vladimir Putin, né? O esforço de Biden está sendo no sentido de neutralizar a herança maldita, digamos assim, deixada por Donald Trump, que provocou muita desconfiança aqui entre as lideranças europeias, né? E o Biden está tentando recondicionar
a confiabilidade dos Estados Unidos como líder e parceiro dos seus aliados. Então, isso é uma coisa muito importante. Ele está também tentando capacitar a OTAN, né? E, ao mesmo tempo, ele fez uma espécie de, como é que eu vou dizer assim, um gambito, como se agora virou moda esse negócio de xadrez, né? Porque, de um lado, é bom lembrar que, há algum tempo atrás, o Biden deu declarações muito pesadas sobre o Putin. Ele chegou a chamar o Putin de assassino. Quer dizer, então, isso diplomaticamente é uma coisa gravíssima, né? Ainda mais que ele não apresentou propriamente provas, digamos assim, né? Ele fez a afirmação baseado em suposições sobre o comportamento político do líder russo, né? Mas há um problema maior que está colocado agora para o Biden, que chama-se China, né? E o problema da China envolve a Rússia, porque está havendo uma aproximação entre a Rússia e a China, o que transformaria a Eurásia, vamos dizer assim, numa potência muito maior do que já são, né? Existem ali, é bom lembrar, por exemplo, que na Ásia existem três potências nucleares. Uma de grande porte, que é a China, outra de médio porte, que é a Índia, outra de pequeno porte, que é o Paquistão, mas são três, né? Se existe uma coligação dessas forças, né, e ainda mais da China com a Rússia, isso realmente abala a capacidade de liderança e dessa posição de xerife internacional que já faz uns 10 anos os Estados Unidos vem assumindo através de sua política externa. Então, o sentido da aproximação, essa aproximação, vamos chamar assim, franca, direta, com Vladimir Putin, né, tem esse lado assim, de procurar neutralizar a influência da China. Penso que os analistas do Deep State, o Estado profundo dos Estados Unidos em matéria de política externa, eles temem mais a China do que a própria Rússia no momento. A Rússia, embora seja uma potência militar significativa, né, e também uma potência militar em terra, porque é bom lembrar que se os Estados Unidos têm uma supremacia nuclear, aqui na região europeia, né, nada bate os tanques russos. Quer dizer, é uma coisa, assim, a supremacia russa nesse sentido é muito grande face aos próprios aliados dos Estados Unidos, da OTAN e outros de área próxima. Então ele está tentando fazer essa dupla jogada. De um lado, né, ter uma comunicação direta com o Vladimir Putin. Ambos foram muito protocolares nas suas afirmações. O Biden dizendo que vai tratar essas conversas com grande franqueza, vai falar de direitos humanos, falar de interferências cibernéticas, inclusive. O Putin dizendo, não, o Biden é um sujeito experiente, ele, ao contrário de Trump, ele tem uma experiência diplomática muito grande, né? Inclusive chegou a citar nominalmente o ex-presidente Trump. Então, de modo que existe essa busca de uma conjuminação entre os dois, né? E a Rússia não tem interesse em um enfrentamento militar. Embora ela tenha essa supremacia, como eu disse, em terra, né? A Rússia tem problemas econômicos complicados e não poderia enfrentar sem danos, digamos, no caso de um confronto, um conflito, aqui que ela quer evitar a todo preço, né? Existem outras questões que estão colocadas aqui, que envolvem a Rússia também, porque durante muitos anos os Estados Unidos se opuseram diretamente à construção da chamada Nord Stream 2, que é o segundo, a segunda tubulação para transporte, o segundo gasoduto da Rússia para a Alemanha, né? Temendo que isso intensificasse os vínculos da Alemanha e, por tabela, como a Alemanha tem um grande peso aqui na Europa, da própria Europa com a Rússia. E agora os Estados Unidos anunciaram que não vão se opor mais, não adianta mais, o próprio Biden teve uma posição pragmática, dizendo que não adianta mais se opor a isso, faltam apenas 150 quilômetros para completar esse segundo gasoduto, e existe uma pressão muito grande da própria Alemanha, da própria chanceler Angela Merkel, para que isso realmente se concretize, finalizar esse gasoduto que vai trazer, digamos assim, uma contribuição energética grande, não só para a Alemanha, para a Europa inteira,
e para a Alemanha em particular, no momento em que a Alemanha quer substituir justamente, ou está substituindo, né, a produção de energia elétrica pelas suas usinas nucleares que estão sendo fechadas. Portanto, havia uma pressão muito grande da Alemanha e um contencioso também com o governo norte-americano anterior, e essa aproximação com Putin tem procura o efeito também de resolver esse problema com um dos seus principais aliados dos Estados Unidos aqui na Europa, que é a Alemanha. Né? Em todo caso, o comportamento de ambos foi, digamos assim, muito civilizado. Putin, sabidamente, é um jogador de pôquer de primeira qualidade, ele é um muro, né? Aquela coisa assim que todo mundo olha para ele, mas ninguém sabe o que está pensando, né? E, ao contrário de Trump, que era um loquaz, um falastrão, né? E o Biden agora está tentando também, ao mesmo tempo que ele luta numa frente interna muito grande com os seus adversários republicanos, ele está tentando restabelecer essa credibilidade política dos Estados Unidos, que foi muito abalada durante o governo de Trump. Agora vamos para o futebol, Flávio. O jogador, o Cristiano Ronaldo, tirou da frente 2 garrafinhas de Coca-Cola na entrevista coletiva de Portugal pela Eurocopa. Depois de ele afastar os refrigerantes, ele ainda pegou uma garrafinha de água, fez gestos dando a entender, ó, o correto é beber água, não refrigerante, né? Bom, esse gesto deu um prejuízo enorme, né, para a Coca-Cola. Parece que já perdeu aí 4 bilhões de dólares em valor de mercado depois dessa atitude do Cristiano Ronaldo. Agora, foi um golaço do craque português, não foi não, Flávio? O Ronaldo, ele está procurando mudar a imagem dele, né? Porque ele já foi garoto propaganda da própria Coca-Cola e também de outras marcas, assim, desse tipo de refrigerante, fast food, sei lá, né? De modo que, e agora ele está dizendo que o filho dele, ele quer que só tome coisas naturais, só coma coisas naturais e sucos, etc., né? Foram 2 jogadores, né? Porque o gesto do Ronaldo teve esse efeito imediato, porque coincidiu. Existem controvérsias aqui entre os analistas se foi o gesto dele que provocou a queda de 4 bilhões de dólares no valor de mercado na Bolsa de Nova York, da Coca-Cola, que era... Eu tenho aqui os números, é tudo muito grande, né? É uma coisa assim de... A Coca-Cola tinha um valor na Bolsa de Nova York de 242 bilhões, 144 milhões de dólares, e aí caiu para 238 bilhões e 910 milhões de dólares no começo desta semana. Eu digo que há dúvidas a esse respeito, porque alguns analistas dizem que a Coca-Cola estava fazendo o que se chama de realização de dividendos, ou seja, estava botando em dia as contas de entradas e saídas, e isto tradicionalmente provoca essas oscilações de valores. Mas o fato é que também é que a coincidência existiu. Quer dizer, o Ronaldo afastou as Coca-Colas, botou água e algumas horas depois houve essa queda no valor da Coca-Cola. Tá? E também houve outro... Lembrando o seguinte, a Coca-Cola é uma das principais patrocinadoras da Eurocopa. E, na sequência, também outro jogador, o Didier Drogba, né, ele é natural da Costa do Marfim, mas joga na seleção francesa, ele também repetiu o gesto do Ronaldo em relação a outra patrocinadora da Eurocopa, que é a cerveja Heineken. Né? Ele chegou ali, tinha umas latinhas de cerveja, ele também afastou as latinhas de cerveja e botou água no lugar. Ou seja, está pegando moda essa história. Né? E, em todo caso, um efeito imediato que isso trouxe, né, foi para a imagem do próprio Cristiano Ronaldo, né, que ele se projetou, né, como um líder, digamos, desse movimento de consumo das coisas naturais, né, e em detrimento de refrigerantes, etc. Como eu disse, se isso de fato foi o que provocou a queda do valor da Coca-Cola, né, é algo que analistas experientes ainda estão querendo verificar, né, se isso realmente ocorreu, e aí vai depender, né, do que acontecer daqui para frente, porque deu para ver pelos números aqui
são todos números grandes. Quer dizer, esses 4 bilhões de dólares representam 0, alguma coisa do valor da Coca-Cola no mercado só dos Estados Unidos. Estamos falando da Bolsa de Nova York, onde houve essa queda, né? Agora, que eu diria assim, que foi um golaço do Cristiano Ronaldo, foi. Realmente. Verdade, eu estou vendo aqui os analistas esportivos, enfim, eles falaram exatamente isso que você falou, né? Quer dizer, as ações da empresa de fato caíram, mas não há qualquer comprovação direta, né, de que esse ato do crack tenha tido interferência. Como você falou, foi muita coincidência, isso é verdade, né, Flávio? Mas de qualquer maneira, o que fica, se isso foi fake ou não, em relação a essa queda do valor. O que é verdadeira foi a atitude do Cristiano Ronaldo. Isso, de fato, aconteceu. Ele tirou a garrafinha da Coca-Cola e deu preferência à água, o que é muito importante para quem luta para a alimentação saudável, né? Então, eu, por exemplo, fiquei muito contente. Tenho certeza que você também ficou, né, Flávio? Eu fiquei, sim. É certo, em todo caso, né, que as ações do Cristiano Ronaldo subiram, né, nesse terreno. Isso não resta a menor dúvida, além de que ele é um jogador de futebol, um craque, né, que tem milhões de seguidores em tudo que é lugar, Instagram, Telegram, não sei mais o que, Gram, né? Então, esse gesto dele certamente vai ter uma repercussão muito grande nos hábitos de consumo de muita gente, e uma repercussão positiva. Inclusive entre as crianças, né, Flávio? Isso aqui é muito importante também, porque ele é um ídolo, né, do futebol e os meninos aí, meninas, gostam muito dele. Mas é isso, Flávio. Eu tenho que te cortar, infelizmente, que nós já estamos aqui com o tempo estourado, mas pode dar teu abraço aqui para o pessoal, Flávio. Olha, grande abraço para todas e todas. Como sempre, é um prazer voltar a conversar com vocês aqui, né? Espero que isso se repita, né, no futuro próximo, tá bom? Um grande abraço para todas e todos aí. E bebam água, não Coca-Cola. É isso aí, eu tô com água aqui, tchim-tchim. Muito bem, vamos aí brindar com água, perfeito. Valeu, Flávio, um grande beijo para você. É sempre um prazer enorme estar com você, viu? Tenha certeza disso. E falamos aqui, querido Flávio Aguiar, jornalista, escritor, professor aposentado da USP, analista internacional, que falou hoje diretamente de Córdoba, Espanha. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.